Se você pudesse prever a sua própria morte e das pessoas ao seu redor, e conseguisse evitar um acidente que finalizaria a todos, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar o Alex tentando escapar do seu destino final, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar a própria morte em premonição. Esse garoto está prestes a presenciar um acidente horrível. Alex é um jovem de 17 anos, que estava se preparando para fazer uma viagem de avião junto com seus amigos, para comemorarem a sua formatura, já que tinham acabado de concluir o ensino médio. Só que mesmo com o seu pai Ken e sua mãe Bárbara dizendo que ficaria tudo bem, o garoto continuava nitidamente desconfortável, como se sentisse que aquela fosse sua última viagem, e ele até mesmo diz para sua mãe não arrancar a etiqueta da última viagem da mala, para não dar azar, mas a mulher arranca mesmo assim. No dia seguinte, o Alex vai para o aeroporto junto com seus amigos inseparáveis. Assim que chega, o garoto vê o Carter, o típico jogador de futebol americano, implicando com seu colega Billy, enquanto os irmãos Todd e George ficavam babando nas suas colegas, a Blake e a Krista, as duas famosinhas do colégio, que só andavam uma com a outra. Logo, todos os alunos se reúnem no meio do aeroporto para ouvirem seu professor falar sobre a viagem, e vemos que a Claire, a típica garota estudiosa, estava dando seu melhor para aprender o básico de francês, antes de chegar em Paris. Mais tarde, o Alex vai até o balcão de embarque para fazer a checagem da sua bagagem, e ao ver os documentos do garoto, a atendente fala que era muita coincidência que o voo tinha o mesmo horário da data de nascimento dele, já que ele nasceu em 25 de setembro, e o voo iria decolar às 9h25 da noite, o que só deixa o Alex mais paranoico que antes. Mas para aliviar toda essa tensão, ele e o Todd decidem mandar aquela lama no banheiro antes de embarcar, para evitar de ir no banheiro da aeronave, já que as garotas que eles gostam podiam entrar logo depois da barrigada e sentir o cheiro terrível, e aí eles perderiam qualquer chance com elas, como se eles tivessem alguma, né? Mas durante o momento sagrado, o Alex escuta uma música do John Denver tocando, o que ele considera um pouco desconfortável, afinal ele tá num aeroporto, e esse cara morreu em um acidente aéreo. Finalmente chega o momento do embarque, e o Alex não poderia estar mais nervoso, por isso assim que ele chega no avião, o rapaz liga o ar-condicionado para amenizar o suor da ansiedade, até que ele olha pela janela e percebe que a asa do avião estava ligeiramente danificada. Porém, antes que pudesse prestar atenção nisso, a Blake e a Krista aparecem pedindo para trocarem de lugar com ele, e poderiam ficar juntas durante o voo. E mesmo com o Todd pedindo que não, pois queria sentar do lado de uma delas para tentar usar o seu charme e conquistá-las, o Alex acaba cedendo seu lugar, o que deixa o seu amigo bem irritado. Porém, quando se senta ao lado do Todd, o rapaz percebe que a mesinha em frente ao seu assento estava quebrada. Nesse momento, o Billy aparece um pouco atrasado para o voo, e consegue embarcar no último segundo. Com isso, o piloto avisa que iriam decolar em poucos segundos, e aí as comissárias iniciam os procedimentos para a decolagem. Porém, assim que finalmente estão no ar, uma turbulência absurda começa, deixando todos assustados. Os funcionários até tentam acalmar o pessoal, e isso funciona por alguns segundos, mas até eles perdem a cabeça quando a turbulência fica violenta, e aí as máscaras de oxigênio caem, e um buraco é aberto na lateral do avião, sugando várias pessoas para fora. Logo tudo começa a explodir, e todos que estavam ali são carbonizados pelas chamas da explosão. Ok galera, na vida real essa companhia aérea seria processada até conseguirem tirar as cuecas dos donos, porque caso vocês não saibam, o avião é um dos meios de transporte mais seguros do mundo, segundo especialistas. Isso porque as empresas são obrigadas a fazer manutenções e checagens de segurança quase que diárias dos seus aviões, para evitar acidentes ou mau funcionamento de algum mecanismo durante o voo, já que apesar de acidentes aéreos não serem tão comuns, pois a tecnologia de navegação aérea evoluiu tanto nos últimos anos, que a probabilidade de um acidente fatal na aviação comercial é de cerca de 1 em 11 milhões de voos comerciais, e essa estatística foi feita através de análises de segurança aérea, feitas pela Associação Internacional de Transportes Aéreos e pela própria Boeing, o que significa que uma pessoa teria que voar todos os dias, por 30 mil anos, para ter um risco significativo de estar em um acidente fatal, tanto que anualmente são registrados cerca de 10 a 20 acidentes graves envolvendo aviões comerciais, e nem todos são fatais, e também de 500 a 800 acidentes envolvendo aeronaves menores, como aviões particulares e pequenos jatos executivos, que não passam por tanta manutenção, e às vezes podem não ter pilotos treinados com tanta rigorosidade, quanto nas grandes empresas de viagens. Dito tudo isso, nesse caso aqui a intuição ou a mente do Alex está dando claros sinais de que algo não está certo, e muitas coincidências, por assim dizer, estão acontecendo, já que tudo começa desde que a etiqueta da mala foi rasgada. O cara que entregou alguns panfletos para ele sobre a morte não ser o fim, a coincidência com a decolagem do voo com a sua data de nascimento, a música do John Denver tocando no banheiro, fora a premonição em forma de sonho que ele teve. Eu sei que coincidências existem, galera, mas se tanta coisa assim tá surgindo antes mesmo do cara decolar, com certeza eu ficaria meio em choque com toda a situação. E se tem uma coisa que você não deve contrariar na sua vida, é a sua intuição. Mesmo que nada realmente aconteça, é melhor seguir a sua intuição, parecer um paranoico e sair vivo, do que não fazer nada e não voltar para casa. Um ótimo exemplo disso é o Michael Wright. Ele trabalhava na Torre Sul do World Trade Center, quando a Torre Norte foi atingida às 8h46 da manhã. As autoridades mandaram que todos permanecessem onde estavam na Torre Sul, pois ela estava segura, mas o Michael sentiu que não
fazia sentido continuar ali, e por isso ele começou a descer as escadas imediatamente, encontrando outras pessoas subindo para os seus escritórios, confiando nas instruções. Poucos minutos depois, ele estava fora do prédio, e a Torre Sul foi atingida às 9h03 da manhã. Isso quer dizer que às vezes o seu instinto vale mais que qualquer protocolo. E eu estou comentando tudo isso com vocês, porque nitidamente esse avião que os jovens estavam não estava apto a decolar, ainda mais cruzar o Atlântico numa viagem de pelo menos 7 horas. A asa parecia danificada, e dava para ver uma mancha preta nela de longe, e devido à explosão de dentro para fora, podemos dizer que tinha algum problema na selagem do avião, o que criou uma mudança repentina na pressão dentro da aeronave, criando aquele buraco no casco. Não só isso, como o motor também devia estar danificado, para gerar uma explosão daquele calibre. Ou seja, muito provavelmente esse avião não passou por nenhuma manutenção recente, e nem por uma checagem de segurança necessária para impedir esse tipo de acidente. Fora que quando tempestades como aquela ocorrem, e os especialistas ou pilotos percebem que ela pode afetar o voo, a empresa geralmente adia a viagem para evitar acidentes maiores, já que ventos fortes podem afetar no equilíbrio da aeronave. Agora falando do acidente em si, pessoal, vamos supor que não tenha acontecido uma explosão. Seria possível sobreviver a uma queda de avião? A resposta é sim, apesar de ser difícil e depender de várias circunstâncias. Porém, tem algumas coisas que você pode fazer nessa situação para se manter vivo. A preparação para isso começa antes do voo. Tente escolher assentos mais próximos à traseira do avião, que tem uma probabilidade maior de sobrevivência, ou perto da saída de emergência para uma evacuação rápida se necessário. Evite roupas de material inflamável como nylon e poliéster, e use sapatos fechados e confortáveis, para evitar cortes e queimaduras. Em seguida, prenda bem o cinto de segurança, e tome cuidado com objetos soltos, como malas por exemplo. Segure-as firmemente para evitar que sejam arremessadas contra você. Após o impacto, saia imediatamente do avião, pois a maioria das mortes não ocorrem pela queda, e sim por incêndios, explosões e inalação de vapores tóxicos. Então assim que sair, corra para o mais longe que conseguir dos destroços. E se a queda for na água, procure algo flutuando. Geralmente alguns assentos flutuam, então o use para não desperdiçar muita energia nadando e acabar se afogando. Mas se for na selva, procure frutas e evite contato com animais selvagens, pois geralmente os resgates nesse tipo de situação podem demorar algumas horas ou até alguns dias. Então seria bom ter um conhecimento prévio em sobrevivencialismo. E se você acompanha o canal, com certeza já sabe pelo menos o básico. E saibam que de acordo com as estatísticas mais recentes, cerca de 95% dos passageiros sobrevivem à queda de um avião. Então é bem possível que você consiga se fizer as coisas certas. Sem contar que você sempre deve prestar atenção nas instruções dos comissários de bordo, mesmo que você voe toda semana. Sempre é válido prestar atenção em algo que pode salvar a sua vida. De repente, o Alex é acordado pela Blake e a Krista. Então ele corre até o assento ao lado do Todd e percebe que a mesa em frente ao banco realmente estava quebrada. Assustado, ele começa a dizer que o avião iria explodir e pede que todos saiam. O Carter pensa que isso era uma brincadeira de mau gosto e parte para cima do Alex, tentando fazer ele ficar quieto. Isso inicia uma confusão generalizada, que faz com que seus amigos acabem sendo expulsos do voo, com exceção do Todd e da Clear, que decidem descer por vontade própria, por achar muito estranho aquele surto do amigo. E apesar de parecer impossível ter o poder de prever as coisas como o Alex, saiba que você também pode ter a incrível habilidade de prever o mercado financeiro, e saber o caminho exato que você precisa seguir para gerar lucros passivos, e ter um futuro mais próspero e seguro. Isso tudo graças à patrocinadora do vídeo de hoje, a UVP, uma das maiores, se não a maior escola de investimento do mercado, sendo reconhecida por todo o Brasil, e que conta com um curso completamente online. Então você pode fazer tudo do conforto da sua casa. E se você está pensando que vai demorar muito tempo para aprender, saiba que o curso que a UVP oferece tem apenas 8 semanas de duração, o que quer dizer que em apenas 2 meses você já aprende a investir de verdade, seguindo passos simples. E a UVP ensina até mesmo quem não entende absolutamente nada do mercado financeiro. E quem vai te guiar nessa jornada é o Raul Sena, investidor há mais de 10 anos e que também é o criador do canal Investidor Sardinha, um dos canais mais relevantes sobre investimento do Brasil. Além disso, a UVP ainda oferece ferramentas extremamente úteis para auxiliar na sua organização financeira, diminuindo absurdamente os erros na hora de investir. Fora que eles também te dão ferramentas que te ajudam a planejar o seu futuro, aumentando ainda mais a sua taxa de sucesso. Para completar, quando você se inscreve na UVP, você ganha acesso à conta de investimentos da UVP Capital, que tem benefícios como cashback em renda fixa, acesso a alguns dos melhores ativos na hora de investir, e você ainda pode solicitar o cartão AUVP Black, um dos melhores cartões do mercado, com cashback na fatura e acesso a salas VIPs em aeroportos. E fica a dica aqui, se você emitir o seu certificado e se sentir insatisfeito com o curso, eles devolvem 100% do seu dinheiro. Pode ir até no Reclame Aqui e ver que mesmo com mais de 50 mil alunos, eles só têm uma reclamação de verdade no site. Então corre lá antes que os preços aumentem com os módulos de investimento avançados, política e de imposto de renda. O link está aqui na descrição ou no comentário fixado. E depois de aprender a investir e garantir uma renda passiva e estável, o Alex sai do avião
avião e é seguido por seus professores, que decidem ir junto para ver o que estava acontecendo. E os seguranças dizem que apenas um dos professores poderia reembarcar para ficar responsável pelos alunos. O outro teria que ficar ali e controlar os garotos. Então a Valerie decide que ia ficar com os alunos e pede para o seu amigo ir no lugar dela, pois ele tinha aprendido francês. Com isso, ela se senta perto do Alex e pergunta o que estava acontecendo. E o garoto revela todos os detalhes macabros do seu sonho, o que apenas serve para deixar o Carter ainda mais irritado por terem perdido a viagem para Paris, só por causa de um sonho besta. Isso irrita o Alex, que parte para cima do cara. Nesse momento, o avião explode no ar, e a onda de choque é tão forte que destrói os vidros do aeroporto, deixando todos de queixo caído, e principalmente com medo do Alex. Afinal, como ele poderia saber disso? Mais tarde, todos são encaminhados para a delegacia do aeroporto, já que precisavam prestar depoimentos antes de saírem. Só que o Alex percebe que todos estavam lhe encarando estranhamente, e aí ele tenta explicar que não era o culpado pela explosão, e muito menos uma espécie de bruxo. Então os agentes do FBI, Wayne e Shrek, entram na sala. E não, galera, o Shrek não é verde aqui. Ambos falam que precisavam fazer algumas perguntas a todos, pois estavam investigando a explosão misteriosa e repentina do avião. E o primeiro a ser interrogado é o Alex. Eles encurralam o garoto, tentando forçá-lo a admitir o envolvimento no acidente, pois ele começou a gritar sobre o avião explodir antes dele sequer sair do chão, e até do rapaz ter dito que queria que o Carter estivesse lá dentro. Mas quando percebem que o coitado realmente parecia não ter feito nada, os dois decidem colher informações dos outros sobreviventes, só que infelizmente não conseguem nada de relevante para o caso. Por isso, ambos decidem liberar os jovens e ligam para os seus pais virem buscá-los. Assim que chegam na sala, eles abraçam seus filhos, mas o Alex percebe como todos ainda estavam olhando para ele de forma estranha. E outra coisa que o garoto nota é que ninguém tinha ido buscar a Claire, por isso ele e sua mãe oferecem uma carona para a jovem. Em seguida, o Alex vai para casa, e quando entra no seu quarto, ele desaba em lágrimas, pois sabia que se tivesse ficado no voo, nunca mais veria tudo aquilo novamente. Naquela noite, o garoto simplesmente não consegue dormir, e fica na sala vendo noticiário sobre o caso, informando que não restou nenhum único sobrevivente daquela tragédia. Porém, o que assusta de verdade o rapaz é uma energia estranha que parecia rondar a sua casa, como se a própria morte estivesse atrás dele, esperando o momento certo de atacar. Ok, esse filme aqui com certeza deve ter feito muita gente ficar com medo de voar. Felizmente eu não adquiri esse medo aí, mas sempre que eu tô no avião prestes a decolar, eu deixo na mão do destino e só aceito. Até hoje essa filosofia não deu muito problema, e olha que eu já pulei de bungee jump 2 vezes. E aí tá o vídeo de prova. Sim, ele tá em 4K e vocês nunca vão me identificar por ele. Mas relaxa, galera, hoje em dia eu não faço mais essas loucuras. Eu mesmo, se tivesse um sonho desses, pegaria na mão da minha esposa, avisaria alguém da tripulação sobre o problema e vida que segue, galera. Hoje em dia não vale a pena você tentar bancar o herói. E em muitas situações, é mais fácil você acabar virando o vilão da parada. Ainda mais em um aeroporto. Esse deve ser um dos lugares mais sensíveis do planeta, já que já teve gente presa por gritar bomba na zoeira. Se bem que nesse caso aqui o idiota mereceu, né? O problema que fez a maior parte dos passageiros não acreditarem no Alex é que ele se desesperou demais e não usou nenhum argumento lógico para reforçar o que ele queria dizer, além da sua previsão maluca, que podia muito bem ser um sonho gerado pelo medo de voar. O melhor a se fazer aqui seria falar para todos que a asa do avião parecia muito danificada, o que é uma verdade perceptível, e todos que olhassem poderiam confirmar isso, fazendo com que a tripulação e todos os clientes se revoltassem e saíssem do voo exigindo um avião mais seguro. E um detalhe, qualquer passageiro que notar um problema físico visível no avião tem o direito de pedir uma revisão de segurança. Já teve voo que foi cancelado só porque alguém viu uma fumaça esquisita saindo do motor. E eu digo tudo isso porque sair gritando que o avião vai explodir sem qualquer prova disso, ainda mais na época em que o filme se passa, que é nos anos 2000, em que o terrorismo estava ganhando força, ficar falando isso só faria com que o Alex parecesse um terrorista, que estava planejando algum atentado. Tanto que, como vocês puderam ver, os próprios oficiais do FBI ficaram super desconfiados do cara. E sobre a investigação dos agentes, pessoal, tecnicamente o Alex não saiu do avião, e sim foi retirado por ter brigado com o Carter. Então o garoto foi forçado a sair da aeronave. E é claro que isso não prova nada, e a única coisa que realmente importa é a investigação que será feita nos destroços da aeronave, para ver se realmente foi um acidente ou um atentado. Agora, quanto a esse sonho bizarro que o rapaz teve, a gente pode começar a teorizar algumas coisas, que eu vou abordar melhor mais pra frente. A primeira delas é a premonição ou o déjà vu, pois ambos são fenômenos intrigantes, que desafiam nossa compreensão do tempo, da memória e da percepção. Algumas explicações são científicas, outras espirituais, e ainda há aquelas que misturam ambos os campos, e nós vamos passar por todas elas. Primeiramente, eu preciso que vocês entendam as diferenças e semelhanças entre esses dois fenômenos. Uma premonição é a sensação ou a visão de algo que vai acontecer antes que realmente ocorra. Isso pode surgir como um pressentimento vago, ou uma visão detalhada de um evento futuro. E isso já aconteceu na vida real em catástrofes famosas como o naufrágio do Titanic, onde algumas pessoas cancelaram as passagens porque sentiram que algo ruim ia acontecer. E também a finalização do Abraham Lincoln, pois dizem que o presidente sonhou com a sua morte poucos dias antes de ser assassinado. A explicação psicológica para isso é que o nosso cérebro processa padrões subconscientes e faz previsões baseadas em experiências passadas.
memórias, e a explicação parapsicológica é de que algumas pessoas podem acessar informações além do tempo presente. Já o déjà vu é a sensação estranha de que você já viveu um momento antes, mesmo sabendo que isso não aconteceu. Alguns acreditam que isso seja um vislumbre de realidades paralelas ou de vidas passadas, mas a verdade é que tem muito mais explicações para esse fenômeno do que para as premonições. A primeira é que o seu cérebro às vezes processa informações muito rápido e acaba processando a mesma memória 2 vezes, dando a sensação de repetição. A segunda é a ligação entre as memórias, já que um novo evento parecido a algum que você já tenha vivido pode aparentar que tudo está se repetindo. A terceira é meio que o oposto da primeira, que fala sobre nosso cérebro às vezes processar lentamente certas informações, fazendo com que elas cheguem de forma atrasada a certas partes do cérebro, criando uma ilusão de repetição. Só que há quem acredite que déjà vus podem ser fragmentos de premonições que tivemos e esquecemos, ou até mesmo evidências de que já sonhamos com o momento antes. No fim das contas, ambos os fenômenos continuam sendo mistérios fascinantes da mente humana. E você aí, já teve alguma premonição ou déjà vu marcante? Me contem nos comentários. Então, 39 dias se passam, desde que seus 39 colegas de classe bateram as botas no avião. E vemos que o colégio onde eles se formaram decidiu fazer uma homenagem para os que partiram. Olhando em volta, o Alex nota que todos os sobreviventes da tragédia estavam ali, junto dos agentes Wayne e Shrek, que ainda estavam seguindo o Alex por pensarem que o jovem tinha algum envolvimento com a explosão. Ao fim da cerimônia, todos pegam uma flor para colocar no monumento com os nomes dos falecidos. E na fila, o Carter fala para o Alex que não devia nada ao garoto por não ter batido as botas, e fala que não queria morrer. Isso nem faz sentido, né? Todo mundo vai morrer, a diferença é que a maioria não sabe quando. Isso estressa o rapaz, que quase inicia outra briga, mas a Terry separa os dois para não bagunçarem a cerimônia de homenagem aos seus amigos. Logo, o Billy aparece e começa a contar pro Alex que tinha passado no exame da autoescola com a nota mínima, mas que quando concluiu o teste, um instrutor disse que o cara iria bater as botas jovem em pouco tempo, e pergunta ao Alex se isso era verdade. Aproveitando a conversa, o Billy questiona se conseguiria uma chance com a garota que estava gostando, deixando a entender que a maioria das pessoas achava que o Alex era vidente. Mas o rapaz pede que seu amigo vá embora antes de se estressar. Em seguida, o Alex vai até o memorial e tenta falar com a sua professora, mas a mulher pede para ele se afastar, pois tinha medo do garoto. Logo, Todd também se aproxima para prestar as suas condolências, e admite sentir falta de sair com o Alex, que era seu melhor amigo, mas que o seu pai ainda estava muito abalado e culpava o Alex pela morte do George, o que não faz sentido, já que é graças ao cara que ele não ficou sem os 2 filhos, né galera? Só que o Todd pede para saírem juntos novamente quando seus pais esquecerem essa loucura, e aí depois que seu amigo vai embora, a Claire aparece entregando uma flor branca para o Alex, como forma de agradecer por salvá-la da morte certa, e ela é a única que não é uma ingrata nessa história toda. Depois da cerimônia, o Todd vai para sua casa fazer suas necessidades no banheiro, sem nem perceber que a morte já estava se aproximando para ceifar a sua vida. E aí uma força sobrenatural faz com que o encanamento do vaso comece a se vazar, espalhando água pelo chão. E esse cara faz todas as coisas perigosas que você pode imaginar. Ele enfia uma tesoura no nariz, corta o pescoço com uma navalha sem querer, e quando o jovem foi até a banheira para pegar algumas roupas secas, a água no chão o faz escorregar, e cair com o pescoço no fio, o enforcando. O garoto até tenta de todas as formas recuperar o equilíbrio, mas a banheira molhada não permitia se levantar, e infelizmente o rapaz acaba batendo as botas. Enquanto isso, o Alex estava em sua casa pesquisando tudo que podia sobre acidentes aéreos, já que ele não conseguia entender como tudo aquilo tinha acontecido, e ficou obcecado com o próprio caso. Porém, quando decidiu dar uma desestressada praticando a arte de engatilhar a escopeta, uma coruja aparece na janela assustando o garoto, que arremessa a revista no animal, e acaba acertando o ventilador e picotando toda a revista. Só que de repente, um único pedaço de papel cai com o nome do Todd, e o garoto entende que tinha algo errado acontecendo. Bom, já deu pra perceber que a morte está atrás daqueles que escaparam do avião, e isso se deve a uma coisa chamada destino, e isso vai muito do que cada um acredita. Mas nesse universo aqui, o destino e a ideia de que tudo na sua vida está predestinado e você não consegue escapar disso é completamente real. E dando um exemplo, vamos supor que você aí está destinado a se casar com o amor da sua vida aos 25 anos. E do jeito que estão os jovens hoje em dia, é mais fácil ganhar na loteria, né? E ter o seu primeiro filho aos 30. E de acordo com a teoria de destino, independente do que você faça, todas as suas decisões vão te levar para esse mesmo caminho. E aparentemente, a função da morte, ou ceifador aqui, é criar situações propícias para que a morte da pessoa aconteça. E parece que a morte observa eles o tempo todo, pois o Todd morreu da mesma forma que ele ameaçou o Alex lá no avião, o que é um belo foreshadowing. Outra coisa que podemos perceber aqui é que a morte funciona como uma força da natureza, ou seja, não podemos combatê-la com magia ou amuletos, como faríamos com fantasmas e entidades, e nem feri-la de alguma forma, já que a morte não tem presença física, pelo menos não até agora. Ou seja, é impossível derrotá-la de forma convencional, só que ela cria pequenos eventos que podem ser notados e evitados com um alto grau de atenção, como a água no chão, por exemplo. Fora que a premonição do Alex alterou o destino de todos aqueles jovens, tanto que eles viveram quase 2 meses a mais do que era destinado para eles viverem, então possivelmente dá para fazer isso novamente. Mas para isso, teríamos que saber quando, onde e de que forma a morte iria atacar de novo. E para isso, teríamos que entender como a premonição do Alex foi desbloqueada, e criar uma forma
forma de repetir esse fenômeno de novo para reescrevermos o destino e estarmos sempre à frente da morte. Por enquanto, eventos aleatórios estão avisando o Alex do futuro. E no caso do Todd, provavelmente era melhor ele ter ligado pra casa do amigo, falando que ele estava em perigo. Além disso, galera, o Todd reagiu da pior forma possível com relação ao sufocamento. Afinal de contas, inicialmente, a corda não estava suficientemente apertada para sufocá-lo, e o garoto cavou a própria cova ao ficar se debatendo, porque o peso do corpo dele fez com que o nó ficasse mais apertado, o sufocando. O correto aqui seria manter a calma e usar a força dos braços para se puxar para cima, se apoiando nessas duas partes da banheira que eram metálicas, e provavelmente teriam mais chance de aguentar o peso do corpo do rapaz. E aí depois gritar por ajuda, pois os pais dele estavam em casa e conseguiriam salvá-lo com facilidade, pois demora cerca de 5 minutos até uma pessoa perder a consciência e de fato bater as botas por falta de oxigênio no cérebro. Antes disso, é completamente possível ajudar e reanimar a pessoa sem grandes riscos de sequelas. Mas o garoto se desesperou e isso causou o seu fim, porque a forma de sobreviver em um acidente é a forma que você reage a ele. Mas não podemos esquecer que o Todd vivia nessa casa e ele sabia muito bem onde ficava a torneira da banheira e a saboneteira também. Preocupado com o seu amigo, o Alex vai até a casa do Todd e percebe que tinha algo muito errado acontecendo, já que na frente da residência tinham paramédicos e vários oficiais. Nesse momento, ele percebe a Claire lhe chamando e pedindo que vá embora antes que alguém perceba sua presença. Só que o rapaz não escuta. Nesse momento, os pais do Todd aparecem e começam a culpar o Alex, dizendo que o filho deles terminou a sua gameplay por se sentir culpado por não tirar o irmão do voo, e perguntam se o Alex não tinha previsto isso acontecer. O garoto até tenta explicar que o Todd nunca faria algo desse tipo, mas o casal nem sequer quer ouvir o que ele tem a dizer, e o deixam falando sozinho, enquanto o Wayne e o Shrek observam tudo acontecendo de longe, e ficavam ainda mais intrigados com o caso do Alex. Procurando por respostas, o rapaz vai até a casa da Claire para saber o que ela estava fazendo na casa do Todd, e chegando lá, a garota explica que estudou com o Alex por 4 anos, mas nunca trocou uma única palavra com o garoto. O problema é que naquele dia do avião, ela sentiu a mesma coisa que o Alex, não chegou a ter uma visão, mas sentiu que ia bater as botas, e por isso seguiu para fora do voo, e o motivo dela ir até a casa do Todd é que mesmo após aquele dia ela ainda sente que a morte estava rodeando eles. E então ela foi até a casa do Todd, e viu que os agentes do FBI ainda estavam investigando o caso, principalmente porque não era normal um sobrevivente de um acidente aéreo que um jovem tinha previsto bater as botas pouco tempo depois do incidente. E o Alex confessa que também sentia que algo estava atrás deles, e que tinha medo dos outros sobreviventes serem os próximos a bater as botas, mas que para ter certeza de que tinha algo errado, ele precisava ver o Todd uma última vez. Aí a Claire diz que tem uma ideia, e juntos eles invadem a funerária e encontram o corpo do Todd, percebendo as várias marcas de corte no seu pescoço. Só que nesse momento o corpo tem um espasmo, assustando os jovens, e com os gritos, o Bloodworth, o agente funerário que estava trabalhando no local, aparece pedindo que se acalmem, pois os químicos injetados no corpo poderiam ocasionar isso. Aproveitando que estavam ali, eles perguntam como o Todd tinha batido as botas, e o Bloodworth conta que com os cortes na mão do garoto, parecia que ele tinha tentado segurar o fio, ou seja, ele não fez aquilo em si mesmo. Mas o agente funerário diz que é impossível enganar a morte, e todos nós estamos destinados a seguir o design criado por ela, já que a morte tem um esquema para levar todas as almas no momento certo. E ao ouvir isso, o garoto pergunta se é possível enganar o ceifador e continuar vivo se descobrissem qual era o esquema. E o Bloodworth diz que sim, pois já tinham feito antes. Porém, ele pede que tomem cuidado, pois a morte não gosta de ser enganada e nem de ter seus planos frustrados, e que eles deveriam usar os próprios instintos para tentar se safar novamente, mas que a ira da Dona Morte assusta até o próprio ceifador. E aí, assustados, os jovens decidem ir embora, mas o Bloodworth avisa que veria eles de novo em pouco tempo. Ok, se esse pessoal sente que todos os sobreviventes do acidente podem estar em perigo, o ideal seria avisar a todos, começando pelos que têm mais chance de acreditar, como o Billy, que desde o começo parece meio paranoico com a história da morte, e a Claire, que não só ouviu aquela história bizarra do Bloodworth, como também teve o poder de pressentir a morte se aproximando. E quanto aos espasmos do Todd, fica aqui a curiosidade de que sim, e isso é até que bem comum, e existem diversas explicações para isso. A primeira é que o cérebro para de funcionar rapidamente após a morte, mas os nervos e músculos ainda podem conter sinais elétricos, e isso pode causar pequenos espasmos musculares. A segunda é que algumas horas depois da morte, os músculos começam a enrijecer, um processo conhecido como rigor mortis. Mas quando esse processo se desfaz, o corpo pode se mover levemente devido ao relaxamento muscular, e por fim, esse movimento pode acontecer devido ao acúmulo de gases que são liberados pelo corpo, algumas horas após a morte, que pode pressionar os músculos e articulações, fazendo com que o corpo realize pequenos movimentos. Ou seja, o Bloodworth realmente conhece muito sobre o processo da morte. Por que será, né? E isso não é por acaso. O Bloodworth pode até parecer um personagem sobrenatural, e muita gente teorizou isso por anos, mas na verdade, infelizmente, ele não é a morte, e nem algum tipo de ceifadora. Segundo os próprios criadores da franquia, o papel dele é apenas o de alguém que entende como o esquema da morte funciona, um conhecedor profundo das regras que regem esse universo, e é justamente isso que torna ele tão enigmático. No encontro com o Alex e a Claire, o Bloodworth deixa claro que existe um design, um plano que a morte segue para levar cada um de volta ao seu destino, e segundo ele, é possível enganar esse plano mesmo que isso tenha um preço. Isso muda
muda completamente o jogo, porque se a morte tem um esquema, então talvez seja possível antecipar os próximos passos e criar maneiras de escapar. Só que ele também deixa um alerta: a morte não gosta de ser enganada, e ela sempre dá um jeito de ajustar as contas. Sabendo disso tudo, o casalzinho aí precisa ficar extremamente em alerta para qualquer coisa fora do comum, pois pelo que o Bloodworth está falando, a morte não irá parar de persegui-los até finalizá-los. E aí, a menos que exista alguma forma de negociar com a morte, esse pessoal vai precisar viver em um lugar extremamente seguro, para evitar que acidentes aconteçam. O problema é manter um lugar 100% seguro, pois não poderia ter nada de ferramentas, fios, água, altura, fogo, gás ou trânsito. Por exemplo, em uma casa em um bairro comum, um carro pode simplesmente bater nela e invadir o seu quarto enquanto você está dormindo, e lidem com esse medo desbloqueado aí daqui pra frente. E para tentarem se manterem vivos, os dois poderiam começar a dormir no mesmo lugar e revezar a vigilância, e tentar descobrir o tal design da morte para todos naquela aeronave. E o maior problema de tudo aqui é o aviso do Bloodworth sobre enganar a morte, pois provavelmente o design vai ficar cada vez mais agressivo caso a morte seja enganada várias vezes. Saindo do necrotério, os dois vão até um restaurante conversar, e o Alex diz que agora entendia tudo, já que provavelmente a teoria do agente funerário estava certa, e a morte tinha um plano para todos eles, mas se conseguirem enganar ela uma vez, conseguiriam fazer isso de novo, desde que se atentassem aos sinais. E é aí que o Alex mostra o papel com o nome do Todd, e diz que a morte o avisou do que iria fazer, mas ele não soube interpretar. Porém o jovem completa que talvez morrer no avião fosse o destino final de todos, e ao sair vivos, irritaram a morte, e provavelmente ainda estavam em perigo, já que a sensação estranha no seu peito ainda não tinha passado. Ao ouvir isso, a Clear acha que aquilo era uma loucura, e depois de ouvir toda essa maluquice, ela realmente estava começando a pensar que o Todd tinha se finalizado. Nesse exato momento, vemos que o Carter e a Terry estavam passando por ali de carro, e ao ver o Alex, o jogador imediatamente se irrita, e decide dar a volta para encontrar com ele. E não só derruba o Billy, que também estava passando por ali, como quase atropela o cara. E as coincidências não param por aí, já que a professora Valerie sai desse mesmo restaurante assim que todos estão reunidos na frente dele. Com isso, o Alex tenta aproveitar a situação para avisar os colegas sobre os planos da morte, mas a Terry começa a surtar com tudo isso, e vai embora dizendo que não deixaria um acidente ser a coisa mais importante da sua vida. O problema é que ela esqueceu o conselho da mãe de sempre olhar para os dois lados antes de atravessar a rua, e acaba sendo atropelada por um ônibus, perdendo a vida ali mesmo. Esse acidente deixa todos muito abalados, principalmente o Alex, que só conseguia pensar em como ele era o próximo a bater as botas. E ao ver a morte da Terry, a Clear começa a acreditar no garoto, e tenta ligar para ele diversas vezes, por dias. Mas o rapaz não quer falar com ninguém, enquanto não tiver resposta sobre o plano da morte. E quando seu pai vai até o rapaz preocupado, e tentando entender o que estava acontecendo, vemos na televisão que descobriram a razão da explosão do avião em que os estudantes estavam. Aparentemente, um fio desencapado criou uma faísca no tanque de combustível, que seguiu um caminho pelo avião, explodindo tudo. É aí que o Alex percebe algo. Ele pega os assentos em que eles e seus colegas estavam naquele dia, e percebe que a explosão começou no banco do Todd. Depois foi para o banco da Terry, e em seguida para a professora Valerie. Com isso, ele entende que aquele era o esquema da morte, pois todos estavam morrendo na ordem em que a explosão começou no avião. E agora, sabendo disso, ele poderia tentar salvá-los. Em paralelo, vemos a Valerie ligando para uma velha amiga para desabafar sobre como tudo estava difícil, já que além de se culpar por ter pedido para seu colega embarcar no lugar dela, o que levou à finalização dele, ela ainda não conseguia tirar a morte da Terry da sua cabeça, e por isso estava se mudando para ver se conseguia deixar todos esses traumas para trás. O problema é que quando ela olha para o seu jardim, a Valerie vê o Alex rondando a sua casa, que nem um esquisito, e imediatamente liga para o agente Shrek para pedir ajuda. E não demora muito para os oficiais chegarem e verem o Alex mexendo no carro da professora, e como isso era muito suspeito, eles decidem levar o jovem para a delegacia e interrogá-lo novamente. Bom, se a morte realmente quer ceifar todos, ela está conseguindo fazer com que eles joguem o jogo dela, já que sem perceber, meio que todos os sobreviventes do jogo sempre parecem se encontrar nos lugares mais inusitados, como se o destino estivesse movendo os pauzinhos para que eles permanecessem juntos. Imagine se a discussão fosse na rua. O ônibus faria um belo de um strike. E voltando ao que eu disse antes, pessoal, dá pra ver que de fato, a morte sempre prepara situações inusitadas, mas que poderiam ser evitadas com um pouco de atenção, já que a Terry poderia facilmente ter sobrevivido a esse plano da morte, se ficasse junto dos seus amigos, ou simplesmente olhasse para os dois lados antes de atravessar uma rua. Tudo pode ser evitado com atenção e tomando decisões conscientes. Sem contar que o Alex ignorou os sinais que lhe foram dados, afinal ele viu o reflexo do ônibus, sem ter realmente um ônibus passando na rua, então ele poderia ter tentado mudar o ambiente da conversa, ou pedido para ninguém ir para a rua. Agora, falando da ordem das mortes, parece que o ceifador é obrigado a levar as pessoas na ordem que deveriam ter batido as botas, como se fosse obrigatório para o RH do pós-vida. Isso quer dizer que os jovens podem se precaver apenas sabendo qual deles seria o próximo, porque se realmente for obrigatório que haja uma ordem, eles não precisam descobrir o design para todos, apenas para o próximo da lista. Assim, se protegessem essa pessoa, impedindo que ela assinasse um contrato vitalício com o Vasco, teoricamente todos permaneceriam vivos. E então, se o cara salvar a professora, ele vai salvar todos seus amigos na sequência. O problema é que o garoto escolhe sempre os piores jeitos de fazer isso. Afinal, ele poderia simplesmente bater na porta da Valerie, ou ligar para ela e tentar avisar sobre tudo o que estava acontecendo, e que provavelmente a moça seria a próxima na lista da
morte, mas ao invés disso, ele vai que nem um maluco ficar rondando a casa dela à noite e fuçando no carro dela do jeito mais suspeito possível. Se isso aqui não é burrice, eu nem sei o que é, galera. Pois o Alex faz tudo de uma forma que fique parecendo que é ele quem está causando as mortes. Dessa forma ele só vai assustar os sobreviventes e acabar conseguindo umas noites na cadeia, onde ele não vai poder fazer nada, além de esperar a sua hora chegar, deixando o trabalho bem fácil para o ceifador afogar ele na privada ou alguma morte idiota assim. E uma coisa que o Alex não está fazendo é compartilhar o seu caso com a mídia. Em vez dele ficar agindo que nem um esquisito na frente da casa dos outros, ele poderia agir como um esquisito em rede nacional. E calma que eu vou explicar o porquê disso. Com certeza, vários jornais e repórteres querem conversar com o garoto para entender como ele escapou da morte. E contar a história dele para a mídia, com certeza pode meio que blindar o jovem contra qualquer acontecimento. Por exemplo, na declaração dele para uma reportagem, o garoto poderia deixar totalmente especificado que se ele morresse em algum acidente ou de forma suspeita, ele não era o responsável por isso, pois ele tem muita vontade de viver e não quer ir de base, principalmente após ter escapado da morte por tão pouco. E se parar para pensar bem, isso aí nem é agir que nem um esquisito, né pessoal? É muito melhor do que ficar stalkeando a professora dele no meio da noite e ser detido pelo FBI no processo. É claro que ao fazer isso, o Alex tem que tomar cuidado para não parecer um lunático conspiracionista, senão ninguém vai levar a sério e ainda vão achar que o cara tá só querendo fama. Por isso ele precisaria de uma boa assessoria para ensiná-lo e treiná-lo para lidar com perguntas difíceis e pessoas que vão tentar colocar palavras na boca dele. Na delegacia, o Alex tenta explicar sobre o esquema da morte e que tinha quase certeza de que a Valerie era a próxima, mas ao ver que os agentes não estavam levando a sério, o garoto relembra que foi ele quem salvou 6 vidas naquele avião, mas que mesmo assim todos o tratavam como uma aberração e que se quisesse finalizar todos, teria deixado eles lá. Além disso, a morte tinha um esquema para todo mundo e tudo que o Alex queria era descobrir uma forma de quebrar isso. E aí o Wayne diz que ninguém tem controle sobre a vida e a morte, a não ser que seja causando as mortes. E apesar do Alex ter sido suspeito da explosão do avião, os agentes sabiam que ele não era o culpado. Então o Wayne apenas pede para o Alex prometer que mais ninguém iria morrer. Só que o garoto diz que enquanto estivesse preso ali, não conseguiria ajudar os seus amigos. E por isso o Wayne decide liberá-lo, já que não tinham provas o suficiente para prendê-lo. E assim que o jovem sai, o Shrek comenta que estava com medo daquele garoto, pois a história dele era tão convincente que quase acreditou nele. Enquanto isso, na casa da Valerie, a moça fica ainda mais assustada e paranoica de ter visto o Alex rondando seu jardim. E aí a mulher decide beber um pouco de chá para acalmar os nervos, mas quando vê que estava usando a caneca do local onde dava aulas, ela joga o chá fora e esquece de desligar o gás do fogão. E como precisava esfriar a cabeça, a mulher decide tomar aquela cachaçinha para espairar, mas ela não percebe que a sua caneca estava rachada devido ao choque térmico. Então ela sai espalhando álcool pela casa inteira e deixa a caneca pingar em cima do monitor, enquanto arrumava algumas coisas para a mudança. Porém, quando ela começa a sentir o cheiro de algo queimando e se aproxima do computador para ver o que aconteceu, a tela explode, jogando um caco de vidro do monitor na garganta da mulher, que retira o caco e sai espalhando sangue pela casa. Enquanto o fogo se alastrava e chegava no fogão, que também explode já que ela não desligou o gás. E aí ela tenta pegar um pano para estancar o sangramento, mas nisso a mulher derruba um monte de facas em si mesma, e uma delas perfura o seu peito. Do lado de fora, vemos que o Alex estava chegando para checar se ainda estava tudo bem, sem nem imaginar que a sua professora estava à beira da morte. Mas percebendo que tinha algo errado, o garoto entra no local e encontra a Valerie ferida. Só que quando iria ajudá-la, o fogão também explode com as chamas, derrubando uma cadeira que acerta a faca e finaliza a professora. E desesperado, ao invés de ir embora, o Alex retira a faca do corpo da Valerie, colocando as suas digitais na cena do crime, além das suas pegadas no sangue também. Então, vendo que tudo iria explodir, o garoto sai correndo da casa, e pro seu azar, o Billy estava passando ali na frente nesse exato momento, e ele vê o seu colega saindo da casa pouco antes de tudo pegar fogo. E como não conseguiria explicar isso para o jovem, o Alex apenas foge para não ser incriminado por tudo aquilo, mas já tá bem tarde pra isso, né? Bom, se o objetivo do Alex é ser preso novamente, e dessa vez por um bom tempo, o cara tá fazendo tudo certinho. Primeiro, que do jeito que ele falou, parecia muito que o rapaz estava ameaçando os agentes do FBI, dizendo que a morte tinha um plano para eles. Ainda mais depois do garoto ser pego fuçando no carro da sua professora. O ideal aqui seria falar o mínimo possível para não parecer um lunático, pois como eu falei antes, o cara tem zero treinamento para esse tipo de situação. Ainda mais que antes de liberarem ele, o idiota ainda fala que não podia prometer que as mortes não iriam continuar, se bem que a inteligência não parece ser o forte desse rapaz, né? Afinal, ele entrou em uma casa onde ele sabia que viraria uma cena de crime devido a tudo que estava acontecendo, e mesmo vendo que já não dava mais para salvar a mulher, pois a Valerie já tinha batido as botas, esse animal fez questão de pegar a faca, apenas para deixar as suas digitais na cena do crime, sendo que o melhor seria sair correndo para o mais longe possível dali, para evitar ser ligado a mais uma morte e acabar sendo preso, evitando pisar no sangue também, né galera? E mesmo que a Valerie ainda estivesse viva, remover um objeto cortante que perfurou o corpo da pessoa não ajuda em nada, muito pelo contrário, diminui ainda mais as chances da pessoa sobreviver. E esse foi um erro que tanto o Alex quanto a própria Valerie cometeram, já que ela também retirou o caco da sua garganta. O problema disso é que quando um objeto como uma faca ou um pedaço de vidro penetra no corpo, ele pode estar bloqueando vasos sanguíneos danificados, e removê-los pode aumentar drasticamente o sangramento, levando à morte por hemorragia, tanto que o pescoço da Valerie só começou a jorrar sangue depois que ela retirou o caco de vidro. O mais indicado aqui
aqui seria deixar o caco e sair da casa pressionando o ferimento levemente em volta do caco de vidro para estancar a hemorragia, e dessa forma ir até algum vizinho para pedir que chamem uma ambulância e ajudem ela nos primeiros socorros. Ficar numa casa em chamas apenas aumentaria as chances de bater as botas, não só por conta do fogo, mas também por causa dos gases tóxicos que a queima dos objetos na casa iriam liberar, podendo finalizar a Valerie sufocada. E como eu venho dizendo o vídeo inteiro, o plano da morte são coisas que com um pouco de atenção poderiam ser evitadas. Primeiro, que o incêndio não teria gerado aquelas explosões se a mulher tivesse desligado o fogão corretamente. E segundo, que a caneca dela pingou mais álcool que um tanque de combustível de carro velho, e ela nem sentiu o cheiro ou percebeu isso. Mas não sendo o suficiente, ela ainda deixa escorrer o líquido em cima da saída de ar do monitor, sendo que não seria bom fazer isso nem com a caneca em perfeitas condições, já que devido à diferença de temperatura do ar com a caneca, ela iria começar a suar e podia pingar água lá dentro de qualquer forma, queimando um objeto importante pro trabalho dela. Ou seja, tudo isso aqui poderia ser evitado se a Valerie pensasse um pouco melhor e prestasse mais atenção nos arredores, mas agora já é tarde pra ela, e logo a hora dos outros também irá chegar. E galera, eu tenho que confessar uma coisa pra vocês, eu já tive um monitor daqueles, e eu nunca tive um medo tão grande de algo explodir por conta de um filme. Eu não deixava ninguém chegar perto do meu monitor com um copo na mão. Além disso, foi por conta desse filme que eu entendi o processo de choque térmico em objetos, e lembro disso até hoje, pois a xícara da Valerie só trincou por conta dela ter jogado chá quente, e logo depois a cachaçinha gelada com gelo e um objeto frágil como uma xícara de porcelana. Mas depois de um tempo, eu pesquisei que uma explosão dessa seria extremamente improvável de acontecer na vida real, e aí eu fiquei mais tranquilo. Após interrogarem o Billy, os agentes do FBI vão falar com a Claire para tentar encontrar o paradeiro do Alex, mas a garota conta que não falava com ele há bastante tempo, pois o rapaz tinha desaparecido depois que ela não acreditou nele. E então, os agentes apenas pedem que ela ligue caso o encontre para sua própria segurança, já que o Alex agora era o principal suspeito de todas as mortes até aquele momento. Porém, mesmo com os avisos do policial, a Claire reúne os outros 3 sobreviventes para pedir ajuda, pois precisavam encontrar o Alex o mais rápido possível, já que apenas ele sabia qual dos 3 seria o próximo a bater as botas, e com medo de perderem a vida, o Carter e o Billy aceitam ajudar. Então juntos, eles vão até o local onde os destroços do avião foram encontrados, pois a Claire sabia que seu amigo estaria lá, e ela o encontra sentado à beira de um lago. Assim que percebe a presença dela, o Alex pergunta se ela acreditava que em algum lugar ou realidade, todos estavam vivos e o acidente nunca aconteceu. E aí a garota conta que há muitos anos atrás, o seu pai foi assaltado por um homem misterioso, que infelizmente o finalizou gratuitamente, e graças a isso, a mãe dela não suportou o luto, e começou a sair com um cara muito mau, que odiava a Claire, e para não perder o novo marido, a sua mãe também lhe abandonou, e que toda a destruição da sua vida começou com uma morte. Então, se esse foi o esquema do ceifador, ela quer mais que ele se ferre, e pede a ajuda do Alex para enganar a morte mais uma vez. Juntos, eles começam a bolar um plano para tentar descobrir como iriam bater as botas, e evitar o plano da morte. Mas antes disso, o Carter e o Billy perguntam quem seria o próximo, pois sabiam que o Alex estava na casa da Valerie antes dela bater as botas. Só que o rapaz se recusa a falar, pois sabia que dizer qual deles seria o próximo apenas aumentaria o medo e a ansiedade, e não ajudaria em nada a encontrar uma forma de sobreviver. O problema é que o Carter começa a surtar com isso, dizendo que não queria ninguém controlando a sua vida, já que era ele que decidia quando e como iria morrer. Por isso, o maluco segue o velho ditado, tá no inferno, abraça o capeta. E aí ele começa a dirigir que nem um lunático, ultrapassando sinais vermelhos e carros como se estivesse em um filme do Velozes e Furiosos. E os seus amigos até tentam pará-lo, mas o cara apenas diz que se todos iriam morrer de qualquer forma, não faria diferença ser agora ou depois. E aí o Alex tem uma rápida visão de um trem e do cinto rasgando. E nesse momento, o Carter para no meio dos trilhos e fica esperando um trem chegar para dar fim a todos. Porém, o Billy abre a sua porta e ajuda os amigos a saírem, mas o Carter se recusa. E depois de muito tempo dos 3 insistindo, quando ele decide ir embora, o motor do carro morre, as portas se trancam e o cinto dele emperra, prendendo o idiota lá dentro. E vendo que mais um de seus colegas iria bater as botas, o Alex decide interferir e vai até o carro ajudá-lo, conseguindo tirar o Carter de lá no último segundo. Só que isso é o suficiente para o Billy perceber que realmente o Carter era o próximo, e diz que ia se afastar dele para que conseguisse ao menos viver mais um dia com quem amava. Mas quando estava prestes a sair, uma corrente do trem se prende em um pedaço do carro e o arremessa em direção ao garoto, desconectando a sua cabeça. Ao ver o amigo batendo as botas, o Alex comenta que a ordem foi alterada, pois o próximo era para ser o Carter, assim como na sua visão. Mas como ele interferiu no plano da morte, ela passou para a pessoa seguinte, que era o Billy. Ou seja, se ele conseguisse interpretar direito os sinais, ele realmente conseguiria salvar seus amigos e impedir os planos da morte. Ok, eu sei que a intenção dos garotos é a melhor possível, afinal eles querem apenas sobreviver e ajudar o Alex a descobrir uma forma de enganar a morte de novo e se manterem vivos. O problema é que no atual momento, o rapaz é procurado pelo FBI, sendo um suspeito de finalizar a Valerie e provavelmente de explodir o avião. Então ajudá-lo poderia levar todos para o Chilindró, já que auxiliar um suspeito de um crime ou escondê-lo te torna cúmplice do crime e pode fazer com que tu pegue um bom tempo de cadeia. E se todos forem presos, aí sim acabou as formas de sobreviver.
sobreviver. E tudo que eles vão poder fazer é esperar a morte buscar suas almas na cadeia. Além disso, galera, esse negócio de saber quem vai ser o próximo não vai ajudar em nada, já que a tensão e a ansiedade de saber que pode bater as botas a qualquer momento só vai te fazer tomar decisões idiotas ou ter um surto paranoico como o do Carter, que simplesmente desistiu de viver ali. Ao invés disso, o ideal seria que todos buscassem um lugar seguro e tirassem de lá qualquer coisa que pudesse virar uma arma da morte, cobrindo quinas, guardando facas e materiais inflamáveis, e cobrindo objetos pontiagudos, e principalmente ficando atentos aos detalhes que a morte lhes dá. Afinal, até agora, todos poderiam ter ganhado um pouco mais de tempo se prestassem atenção no ambiente ao redor, como o Todd prestando atenção na água do chão, a Terry não ficar parada no meio da rua movimentada, a professora vendo que a caneca dela vaza mais álcool do que uma areia, e o Billy, que teria sobrevivido se simplesmente tivesse ficado abaixado junto com os outros. Após perceber que a morte pulou o Carter na lista, o Alex percebe que ele seria o próximo a jogar no Vasco, e logo depois a Clear. Porém, o garoto promete que conseguiria resolver isso antes que a garota se machucasse. Logo eles ouvem as sirenes da polícia se aproximando, e decidem que precisavam se esconder o mais rápido possível, para evitar que fossem capturados. Até porque, mais um dos seus amigos foi finalizado sem explicação. E então, o Carter fica para avisar as autoridades da verdade, e dar cobertura para seus amigos. Enquanto o Alex vai para a velha cabana do falecido pai da garota, onde ele se esforça para impedir a morte de pegar a sua alma, cobrindo todas as quinas da casa com fita, selando objetos pontiagudos e até colocando objetos que poderiam causar um incêndio em volta da água para impedir que o fogo se espalhasse. Tudo isso para tentar frustrar os planos da morte. E aí, enquanto comia um pouco, tomando todo o cuidado do mundo para não se distrair e deixar passar algum sinal da morte, ele sente o vento frio entrando e entende que a morte estava no local. Com isso, o saco com mantimentos cai, derrubando uma vara de pesca e abrindo uma porta cheia de objetos afiados, mas o Alex consegue fechá-la antes que o pior acontecesse, e diz que preparou aquela cabana para sobreviver ao ceifador, pois mesmo que não conseguisse escapar do fim para sempre, iria derrotá-lo naquele momento, e provar que comandava o próprio destino. Em paralelo, a Clear está em casa vendo que estava sendo observada pelos agentes do FBI, então com medo do que poderia acontecer ao seu amigo sozinho naquela cabana, a garota vai até os oficiais para tentar convencê-los de que o Alex não era o culpado, e o Wayne garante que não iriam fazer mal ao garoto, apenas queriam ajudá-lo. Aí a Clear cai nesse papinho e entrega a localização do seu amigo. Assim que as autoridades saem para buscar o garoto, a Clear percebe que alguns fios de alta tensão se soltam dos postes em frente à sua casa, devido a uma estranha tempestade que começou do nada, e com isso ela entende que a morte estava ao seu redor. O problema é que o seu cachorro estava do lado de fora, perto do fio, e com medo do que poderia acontecer com o bichinho, a garota sai para tentar salvá-lo, e quase é atingida por um varal que é arremessado em alta velocidade pela ventania, que perfura uma pequena piscina que a jovem tinha no quintal. Com os ventos fortes, a piscina acaba cedendo, espalhando água para todos os lados, e entendendo o plano da morte, a garota solta o seu cachorro da coleira para ele escapar, e se joga em uma videira que tinha ao lado da sua casa, conseguindo fugir do choque do cabo elétrico no último segundo. Enquanto isso, na cabana, o Alex começa a ler os jornais que falavam sobre o acidente, e percebe que ele não chegou a trocar de lugar com a Blake e a Krista, como tinha feito no seu sonho. Então era a Clear que estava sentada próxima do Todd, e portanto ela era a próxima. Vendo isso, o garoto sai correndo para ajudar sua amiga, mas nota que a polícia já estava cercando a sua casa. Os agentes tentam avisar que apenas queriam ajudar o garoto, só que ele sabia que se perdesse tempo, sua amiga iria bater as botas. Então, sem pensar duas vezes, o Alex pula em um barco que tinha na frente da cabana, e usa ele para chegar até o outro lado do lago, onde começa a correr pela floresta, fugindo dos policiais, para tentar chegar até a sua amiga. E assim que se aproxima da casa, o garoto vê a quantidade de água que estava espalhada pelos arredores, e entende que tinha algo muito errado acontecendo. Mas quando estava prestes a chegar na casa da Clear para ajudar, um raio derruba uma árvore em cima do coitado, e ele entende que a morte estava pistola, e não iria facilitar para ele dessa vez. Ok, esse negócio de ficar se separando é de uma burrice sem tamanho, afinal já deu pra perceber uma coisa nessa altura do campeonato: a única forma de sobreviver ao plano da morte e quebrar o seu design é alguém interferindo diretamente nele. Afinal, os 7 só sobreviveram ao avião por causa do surto do Alex. O Carter apenas permaneceu vivo porque o rapaz interferiu e tirou ele do carro no último segundo. Ou seja, basta uma intervenção direta no plano para frustrar a morte e impedir que alguém batesse as botas. O que quer dizer que eles precisam ficar juntos para se ajudarem e impedirem que o plano seja concluído, e alguém vai de vala. Então ficar sozinho não faz sentido nenhum. É burrice e só vai te deixar indefeso contra um ceifador. Fora que não faz sentido algum essa decisão da Clear, porque entregar a posição do seu amigo é uma burrice sem tamanho. Primeiro, porque ela não poderia ter certeza de que os agentes iriam realmente ajudar o rapaz, já que até o atual momento ele era o principal suspeito de uma série de mortes. E segundo, porque a garota não sabia como seria o plano da morte para ele, então pode ser que entregar sua posição para os oficiais faça parte do plano, e que numa tentativa de escapar, os próprios agentes atirem nele. Então manter a posição do garoto em segredo era o melhor jeito de protegê-lo, até porque ter o Wayne e o Shrek por perto é bom para a própria Clear, pois se o Alex realmente fosse o próximo e conseguisse sobreviver, seria a vez da Clear encarar a morte, e talvez um dos agentes interferindo e resgatando ela de um acidente. O ciclo seria quebrado, e todos sobreviveriam. Então, ao ficar sozinha, ela mesma se colocou em risco. Outro jeito clássico
básico de resolver tudo isso seria fazendo o famoso ritual de passar dessa pra melhor e depois voltar à vida, né? Essa técnica aí já foi sugerida aqui no canal várias vezes e até mesmo foi usada em Rua do Medo, e isso geralmente funciona, né galera? Pois você tecnicamente vai estar morto, só que não permanentemente. A queda da árvore joga o Alex de cara em uma poça d'água, quase como se a própria natureza estivesse tentando finalizá-lo, mas como ainda não era sua hora, ele consegue sair antes de bater as botas. Em paralelo, a Clear tenta de todas as formas chegar até a janela de sua casa, mesmo que os ventos e até a estrutura dela não facilitassem. Mas com muito esforço, a garota consegue quebrar a janela e entrar no seu quarto, antes que o fio de alta tensão acertasse. O problema é que a morte não vai desistir tão fácil, e o fio acaba acertando o padrão elétrico da casa, gerando um curto-circuito em tudo que estivesse ligado na energia, explodindo televisões e lâmpadas, e iniciando um incêndio elétrico. Porém, a Clear se recusa a desistir, e vai até o seu carro para tentar fugir, quebrando a porta da garagem para escapar. Só que os destroços do portão a prendem no lugar, impedindo que ela saia de casa. E os ventos jogam um produto super inflamável no chão, mas na hora que ela sai, o cabo acaba caindo em cima do carro. É nesse momento que o Alex chega para salvar a garota, e ele pede que a jovem não faça nada, pois a morte iria usar cada ação dela para levar a um evento que causaria o seu fim. E por enquanto ela estava aterrada por conta dos pneus do carro e não levaria um choque. Em seguida o cara tenta usar uma pá para retirar o cabo do carro, mas isso faz com que ele arremesse um objeto que derruba uma haste de metal e perfura o produto inflamável, fazendo com que ele crie um rastro de fogo até o carro. E percebendo que tudo iria explodir e cansado de deixar a morte vencer, o Alex nota que só tinha um jeito de quebrar o ciclo, que era fazendo com que a morte tivesse que pular a Clear e finalizar o Alex. Só assim eles encerrariam o design da vez e poderiam ganhar. E aí o nosso herói diz que sempre estaria com a Clear e pega o fio com as mãos, conseguindo ajudá-la a sair do carro. Nesse momento as autoridades chegam, apenas para ver o garoto sendo explodido para salvar a sua amiga. Então a Clear vai até o corpo do Alex e confessa que o amava. E por sorte, depois de ser levado para o hospital, o garoto consegue sobreviver e vencer aquele ciclo de morte de vez. Aí, 6 meses depois, os 3 sobreviventes decidem pegar um voo para a França para comemorar a vitória sobre a morte e também homenagear seus amigos que se foram. Mas enquanto comemoravam, o Alex fala que ainda não entendia uma coisa sobre o esquema da morte, já que notaram que para salvar uma pessoa, alguém teria que interferir diretamente no design da morte para que o plano fosse frustrado. Mas no caso do Alex, ninguém interferiu, ele apenas sobreviveu por sorte à explosão, então ainda deveria ser o próximo. Nesse momento ele sente uma premonição e percebe tudo ao seu redor, todas as coisas que poderiam ser usadas para sua morte. Então ele decide se afastar dos seus amigos, pois notou que ainda era o próximo da lista da morte. E aí a Clear também tem um pressentimento e vê um ônibus se aproximando, avisando o amigo e conseguindo salvar a sua vida no último instante. O problema é que o ônibus perde o controle com um susto, acertando um poste que derruba um letreiro do restaurante, mas o Carter se joga em seu amigo, salvando no último segundo. Com isso, o Alex diz que a sua vez foi pulada, mas ele não percebe a tempo que o próximo seria o Carter, que é atingido pelo letreiro do restaurante, sendo finalizado e concluindo mais um plano da morte. Bom galera, teoricamente alguém interferiu no plano da morte para o Alex, pois o agente estava fazendo uma reanimação no jovem, e com certeza foi isso que o manteve vivo. Mas pelo jeito, a morte vai perseguir esse cara até conseguir ceifar a sua alma. O jeito agora seria aceitar que sua vida nunca mais será a mesma, e o Alex vai ter que viver em alerta constante, porque qualquer descuido pode ser a deixa que a morte precisa para ceifar a alma dele de vez. E então ir para a França comemorar pode ter sido uma ironia difícil da morte aceitar, pois se você levar em conta, eles ficaram 6 meses sem sofrer nenhum ataque do design da morte, e esse passeio aí foi meio que um tapa na cara do ego da morte, se é que dá pra dizer que ela tem a ego, né? Outra coisa que vale ressaltar aqui é que dificilmente o carro da Clear pararia de funcionar apenas por conta do cabo estar em cima do capô do carro. Isso deve ter sido mais uma manifestação direta do poder da morte do que da corrente elétrica em si, porque mesmo com a alta tensão tocando no capô, a energia não penetra no sistema elétrico do motor ou painel, a menos que o fio esteja rompido e em contato direto com os chicotes internos, o que não é o caso aqui. Fala galera, se vocês previssem a sua própria morte, acham que conseguiriam sobreviver e se manter vivos? Me contem aí nos comentários. E se você viajasse com seus amigos para passar um fim de semana numa casa do lago, mas descobrisse que uma entidade atormentada e vingativa morasse lá, e agora quer finalizar todos que invadiram a sua propriedade, o que você faria? Quer saber se essas garotas conseguiram sobreviver ao espírito do Popeye assassino? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de tomar cuidado quando estiverem vivendo as suas vidas, afinal, não dá pra enganar a morte.